como é que o livro Stories do Robert McKee me ajudou a entender a importância do cenário na fotomontagem? Eu estava lendo a parte do livro dele, né, esse livro Stories, que fala sobre como criar argumento, como é que você cria um roteiro. Basicamente é você criar um roteiro para cinema. Então, nesse livro, ele fala, tem uma parte que ele fala sobre clichê. Clichê é uma história batida, uma história que todo mundo já conhece. Por exemplo, a menina que briga, que o namorado trai, ou o menino que é traído pela namorada, e aí eles resolvem se vingar. Essa é uma história batida, que todo mundo já conhece. Ah, vai se vingar. Então, para evitar o clichê, ele tem quatro perguntas que ele faz para tentar modificar um pouco essa estrutura, dar uma quebrada nessa estrutura, né? Por mais que seja uma história que tem essa pegada de traição, você consegue ir por um outro caminho ali e não ser tão clichêzento, vamos botar assim nessa palavra. Você não usar tanto clichê nessa contagem de história. Então as 4 perguntas são as seguintes: em que período isso acontece, né? Um período do momento, em que período da história acontece. É claro que se for uma história de fantasia, mas em que período da fantasia aquilo acontece, né? No passado, no presente, no futuro. A duração que acontece, né? Então a duração que essa situação acontece, a localização, em que local isso acontece e o tipo de conflito que está acontecendo. Então, nessa parte de localização, eu entendi. Eu falei, pô, então a localização é importante para você contar uma história, né? Você saber colocar o local é muito importante. E ele também lá, ele fala sobre você criar cenários, caracterizar cenários e tal. Mas eu achei que foi nesse momento aí que eu comecei a pensar nessa importância do cenário, porque até então eu achava que o cenário era simplesmente colocar um objeto ali, vou colocar um cara, vou colocar um prédio atrás, vou colocar tal coisa atrás, mas eu não tinha essa ideia da importância que tinha, né? Até para tirar o clichê. Então, por exemplo, se eu sei que é um clichê, eu tenho até, por acaso, eu tenho uma imagem que eu fiz isso, né? E eu vou mostrar daqui a pouco para você. Mas imagine assim, se eu tenho um personagem, né, que eu quero fazer um movimento diferente desse personagem, eu usei o movimento em uma das minhas fotomontagens do movimento do Homem de Ferro, né, que ele tá com a mão no chão assim e tal, aquela pegada que ele, quando ele posa assim no chão, né, que ele vem e fica naquela posição. Eu vou mostrar para você a posição qual é. Então, para você não ser tão clichê, não entrar tanto no clichê, você pode estudar uma posição diferente. Você não vai deixar de dar uma posição cinematográfica para o seu personagem, mas você vai estudar ali como não criar um clichê, né? É igual o Homem-Aranha, né? Eu vi um monte de pose que o mesmo, assim, são vários Homens-Aranha, vários atores que fizeram o Homem-Aranha, né? Então eu vi uma sequência de séries do Homem-Aranha caindo assim no chão com a mesma posição. Eu achei interessante. Então isso é um tipo de clichê. Eu vou mostrar para você aqui a imagem que eu criei, porque você vai ficar aí pensando, que imagem é essa? Peraí. Essa aqui, ó, uma das imagens que eu falei, né? Essa, quer dizer, uma das imagens não, é uma imagem que eu criei exatamente que tem essa posição aí do Homem de Ferro, ó, tá vendo? Um filme que ele fez e ele tem essa posição aqui. Eu achei interessante, né? Eu achei esteticamente interessante essa imagem e criei, né? Tem aqui umas mãos aqui saindo, né? Eu coloquei uma homenagem à minha cidade, que é o Rio de Janeiro, eu coloquei o Cristo aqui atrás, tá vendo? Então, eu usei essa posição. Então, às vezes, para você sair do clichê, você cria uma imagem diferente. É claro que aqui eu usei uma imagem, mas na época não era tão. Não era, essa posição que esse personagem que eu criei não era tão mostrada assim, então era uma certa novidade. Mas é legal você ver outros personagens. Tipo, eu quero criar um personagem que era uma posição tipo essa do Homem de Ferro. Pô, o que eu posso fazer de diferente? Como é que eu posso criar um movimento diferente, uma estética diferente? Então, para você evitar o clichê. Peraí que eu vou voltar para a tela lá, que eu gosto de ficar falando, olhando para você. Então, nessa leitura do livro, né, do Robert McKee, eu comecei a pensar nessas coisas, né? Entendi essa importância do cenário, né? Como é que o cenário ele apresentava uma importância tão grande na fotomontagem. Então, eu comecei a desenvolver isso, comecei a desenvolver os cenários, comecei a desenvolver a posição do personagem, toda essa parte do gesto do personagem ali na cena que eu estou criando, tá? Então, depois eu até aconselho que você dê uma olhada nesse livro, procure aí, eu acho que tem na internet, eu acho que tem, de graça até, eu já encontrei em alguns lugares, eu não sei aonde eu certo, mas eu nem sei se tem ainda, né? Mas eu cheguei uma vez a ver que tinha uns PDFs gratuitos
do livro, né? Cheguei a ler e tal, antes de ter comprado. Mas é um livro bem interessante que ele fala sobre caracterização, fala uma série de coisas que são interessantes você trazer para a fotomontagem. Eu gosto muito de fazer isso. Eu trago muito conteúdo, eu começo a observar, tipo, conteúdo sobre cinema, sobre quadrinhos. Eu gosto muito de ver essas coisas porque isso enriquece muito a nossa a fotomontagem. Na hora de criar a fotomontagem, isso enriquece bastante. O que acontece se você não aprender a criar cenários para suas fotomontagens? Você provavelmente vai criar um ambiente mais pobre em relação à narrativa, à emoção que você quer passar. A pessoa não vai se conectar tanto com as suas fotomontagens, porque o personagem, ele tem que, de alguma forma, ele tem que estar conectado com o cenário. Quando você não pensa no tipo de cenário que você está criando, quando você não entende a importância do cenário, você não dá conta do que precisa colocar naquele cenário, do que precisa tirar. Às vezes você precisa tirar. Às vezes você precisa modificar a cor de um objeto. Às vezes você precisa modificar o tamanho de um objeto. Então, se você não faz isso, você não se dá conta de cenário, então você começa a ter essa problemática. Por exemplo, se eu tenho um objeto, tipo, sei lá, um mouse. Se eu pegar esse mouse e colocar aqui, ó, tá vendo como é que esse mouse está grande em relação à minha cabeça? Agora, se eu pegar esse mouse e colocar aqui atrás, olha como é que ele ficou pequeno em relação à minha cabeça. Você está entendendo? Então, eu tenho que entender o tamanho do objeto, né? Então, se eu quero que pareça que alguém jogou um objeto na minha cara, então esse objeto tem que estar grande. Então, eu tenho que estar o mouse vindo para cá na direção do meu rosto, só que ele vai estar maior que o meu rosto. Que eu sei que ele está vindo de outro lugar, de outro ângulo. Entendeu? Eu sei que ele foi jogado para mim. Então, são coisas que você precisa perceber, entender, e a criação de cenário te dá isso. Você começa a observar esses pequenos detalhes. Então, o que eu tenho atrás de mim vai influenciar em mim. Se eu tivesse um ambiente diferente aqui atrás, eu ia trazer outro tipo de emoção. Você está vendo esse quadro aqui atrás, você está pensando em uma coisa. Se eu tivesse um outro ambiente, você já ia pensar outra coisa. Então, isso influencia, né? Eu acho que a maioria de vocês que já viu, né, que vê vídeo na internet, você olha alguma coisa no fundo da sua imagem e você tira uma conclusão em relação àquela pessoa, né? Fala, essa pessoa tem aquele brinquedo, ele deve gostar de fazer tal coisa. Entendeu? É a mesma coisa quando você cria uma fotomontagem. Então, se você sabe criar a fotomontagem, você tem o entendimento da criação de cenário, você sabe o que deve ter na sua imagem e o que você não deve ter na sua imagem, porque também tem isso, não é só o que deve ter, é o que não deve ter também. Então você tem que abrir mão de algumas coisas às vezes também o excesso também vai criar uma poluição visual. Então tudo isso é a criação de cenário, é entender sobre criação de cenário que vai fazer com que você consiga controlar esse cenário, para que esse cenário fique adequado para contar essa história que você quer, trazer essa narrativa, fazer a pessoa entrar dentro dessa emoção que você quer dar. Então, se você não aprende a criar cenários, se você não aprende a como criar cenários criativos, você vai estar sempre nessa situação aí de criar uma obra de arte, mas você não tem noção do que você está contando. É meia mensagem, é igual, sei lá, tentar contar uma história para alguém pela metade. Falar, pô, ontem eu vi um menino que estava usando um tênis amarelo. Tá, mas e aí? Que mais? Né? Tem que ser uma coisa interessante. Eu também vi um monte de gente usando amarelo, mas por que está falando disso? Entendeu? Você tem que dar uma ênfase. Por que você está falando sobre o cara que estava usando tênis amarelo? Né? O que aconteceu? Em que momento aquilo foi interessante? O que aconteceu ali que foi interessante? Então você tem que trazer isso, senão. Né? A pessoa pode até ver uma arte sua uma vez, viu, porque o tênis é amarelo interessante, mas e aí? Né? Pô, o cara só mostra coisa que não tem nada a ver, que não chama a minha atenção, que não prende a minha atenção, que não me traz nenhum tipo de emoção. Então você tem que, se você não aprende, né, a criar cenários, infelizmente você vai estar aí fadado ou fadada a ter sorte de alguém gostar da sua fotomontagem, né? A se conectar com uma coisa que nem você conseguiu criar uma conexão, né? Que é entre o personagem e o mundo que está em volta dele.